E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver o primeiro robô humanoide preso por importunar uma senhora, e um outro precisou ser segurado por 3 humanos em um restaurante depois de entrar em pane e começar a jogar os talheres. Mas nem tudo é pane no mundo dos robôs, tá? Alguns estão praticando tênis e outros conseguem até ler os nossos pensamentos e detectam os nossos erros antes de nós. Meus amigos, bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. E antes de tudo, deixa eu te contar uma novidade que eu acredito que sim, irá somar muito para você. Lembra-se da Áurea, a inteligência artificial que já há um bom tempo eu estou anunciando aqui no canal? Pois bem, agora o pessoal da Genesis liberou 15 dias de testes grátis, tá? Sem precisar usar o cartão de crédito ou outro meio de pagamento para se registrar. É bem simples, é só acessar o link na descrição, no comentário fixado ou aqui no QR Code que está na sua tela. Você vai direto ao cadastro e pode usar por metade de um mês, ouviu bem? Metade de um mês de forma integral a nossa inteligência artificial. Sabia por que os caras liberaram esse acesso de 15 dias grátis que nenhuma outra faz? Porque eles confiam no produto que eles têm. Eles sabem que você, ao testar, vai querer usar por tempo indefinido. E eu quero te lembrar que com a Áurea você tem acesso às melhores inteligências artificiais do mercado, ChatGPT, Gemini, DeepSeek e diversas outras. Corre aí no comentário fixado e já veja todas as IAs que estão disponíveis para você. E é por 15 dias completamente grátis. Só para quem usar o meu cupom, tá bom? O meu link está aqui na descrição. Essa é uma conquista do Realidade Impressionante. Então nos ajuda que eu tô sempre te ajudando, hein? Me ajuda que eu te ajudo? Pode parecer estranho à primeira vista, mas essa aqui que você vai ver agora é a nova aeronave chamada de R-66 Turbonet Truck. Esse aí basicamente é um helicóptero sem cabine e nenhum piloto nela. E ela foi desenvolvida pela Robson em parceria com o setor Sikorsky. Essa máquina representa uma mudança radical na forma como nós pensamos o transporte aéreo. Porque em vez de levar as pessoas, ela foi projetada para exclusivamente transportar cargas. E ao eliminar completamente o espaço da tripulação, os engenheiros conseguiram mais espaço útil, menos peso e mais eficiência. No lugar da cabine tradicional, o R-66 possui portas do tipo concho na parte frontal, e é ali que a carga é armazenada. Enquanto isso, o controle da aeronave fica por conta de um sistema de autonomia chamado Matrix, desenvolvido pela Sikorsky. Ou seja, esse helicóptero aí pode operar sem piloto humano a bordo. Mas essa ideia não surgiu do nada. O conceito já havia sido testado em uma versão maior, baseada no famoso helicóptero militar Black Hawk. Nesse modelo, chamado de U-Hawk, a cabine também foi removida e substituída por um sistema totalmente autônomo. Só que ali é para levar armas, né? A diferença é que o R-66 leva essa tecnologia para um nível muito mais acessível. Ele é menor, mais leve e muito mais barato. Equipado com o motor turbo-eixo Rolls-Royce RR300, o helicóptero R-66 tem um peso máximo de cerca de 1.300 kg e consegue transportar até 444 kg de carga. Sua velocidade de cruzeiro gira em torno de 220 km por hora, com autonomia de aproximadamente 4 horas de voo. E se remover completamente o piloto humano de uma aeronave já parece um passo bem ousado, essa ideia de autonomia não está ficando apenas nos céus, tá, meu querido? Ela já está começando a transformar também o que acontece aqui embaixo, aqui na Terra. Uma empresa chamada Oxa, especializada em tecnologia de direção autônoma, acaba de receber um investimento de mais de 100 milhões de dólares para focar na automação das tarefas repetitivas dentro de ambientes industriais. E estamos falando de veículos que operam dentro de fábricas, centros logísticos e áreas privadas, transportando cargas, rebocando equipamentos e monitorando espaços sem a necessidade de um motorista humano por perto. No centro dessa tecnologia está um sistema chamado de Oxa Driver, um software capaz de controlar completamente o veículo, desde a percepção do ambiente até a tomada de decisões e o controle de movimento. E diferente de algumas soluções tradicionais, ele pode ser adaptado para diferentes tipos de veículos. Segundo a empresa, o sistema já pode ser implementado em mais de 20 categorias diferentes, desde pequenos veículos logísticos até máquinas maiores, utilizadas em operações industriais. Mas o que realmente diferencia essa tecnologia é a forma como ela é treinada. A Oxa utiliza ferramentas baseadas em inteligência artificial para poder criar gêmeos digitais dos ambientes reais, ou seja, são versões virtuais de fábricas e centros logísticos. Esses ambientes simulados permitem que o sistema aprenda a operar antes mesmo de ser colocado no mundo real. Além disso, a empresa oferece uma plataforma chamada de Oxa Hub. Esse é um sistema em nuvem que permite gerenciar frotas inteiras de veículos autônomos que usa monitoramento em tempo real, planejamento de tarefas
tarefas e até assistência remota. Na prática, isso significa que uma operação inteira agora pode ser coordenada digitalmente sem a necessidade de motoristas humanos em cada veículo. Embora o foco principal seja o ambiente industrial, a tecnologia também já começou a aparecer nas ruas. Em 2025, por exemplo, a empresa implementou um serviço de transporte público autônomo na Irlanda do Norte. São pequenos ônibus elétricos que estão circulando de forma independente, conectados a pontos estratégicos da cidade. Mas enquanto os veículos começam a operar sozinhos em ambientes controlados por enquanto, claro, existe um desafio muito maior surgindo aí. O que acontecerá quando essas máquinas de fato passarem a dividir espaço com nós seres humanos? Bem, agora nós vamos ver uma prévia dessa resposta. Dá uma focada. Imagine estar caminhando tranquilamente durante a noite, olhando o celular ali ou olhando as estrelas talvez, quem sabe, e de repente perceber que existe algo parado bem atrás de você. Agora imagine que esse algo aí não é uma pessoa, não é um ser humano, é um robô humanoide. Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher de 70 anos em Macau, na China. O incidente aconteceu por volta das 9 horas da noite, em um complexo residencial. Enquanto caminhava distraída, a mulher acabou esbarrando num robô Unitree G1. Ao perceber que havia uma máquina parada logo atrás dela, a reação foi imediata. Ela, assustada, gritou com o robô: "Você está fazendo meu coração disparar!" A cena chamou a atenção das pessoas ao redor, que rapidamente se transformou em um vídeo que viralizou nas redes sociais. Mas o que aconteceu ali não foi exatamente uma perseguição no estilo Exterminador do Futuro. Segundo os responsáveis pelo robô, ela estava apenas parado, tentando seguir o seu caminho, quando a mulher parou para olhar o celular e o robô também parou. E como não conseguiu contorná-la, ele acabou ficando parado logo atrás dela. E isso foi suficiente para causar um susto enorme nessa mulher. Após o incidente, a polícia foi chamada ao local. E em uma cena que parece saída de um filme de ficção científica, o robô literalmente foi escoltado por policiais. Um dos agentes chegou a colocar a mão no ombro do robô como se estivesse lidando com uma pessoa real. A mulher foi levada ao hospital para avaliação médica. Apesar do susto, ela decidiu não registrar a queixa. O robô, por sua vez, foi devolvido ao seu proprietário, um centro educacional que utilizava a máquina para atividades promocionais. Apesar de cômico, esse episódio levantou uma discussão importante. Com o avanço da robótica, humanoides estão agora começando a aparecer cada vez mais em espaços públicos. Na China, por exemplo, isso aí já é uma realidade crescente. Alguns robôs já foram até mesmo vistos patrulhando áreas turísticas, enquanto outros estão ajudando a organizar o trânsito nas cidades como Xangai. E isso levanta uma questão inevitável: o que acontece quando máquinas e seres humanos passam a compartilhar os mesmos espaços no dia a dia? Porque, diferente de um aplicativo ou um sistema digital, o robô ocupa o mesmo espaço físico que nós. Ele se move, ele reage e às vezes ele pode simplesmente estar no lugar errado e no momento errado, transformando um encontro comum em uma experiência completamente inesperada. E se esse encontro já foi estranho o suficiente, em alguns casos a situação pode ser completamente de controle. Bora ver esse outro caso aqui que está bem relacionado. Em um restaurante na Califórnia, um robô humanoide que participava de uma apresentação começou a se movimentar de forma cada vez mais descontrolada. Ele derrubou os utensílios, quebrou pratos e espalhou objetos por todo o ambiente. Em um vídeo que também viralizou rapidamente nas redes sociais, é possível ver o robô lançando os talheres e os pauzinhos enquanto continua a se mover sem parar. E o detalhe mais curioso, ele usava um avental que dizia o seguinte: "Estou bem". Isso aí deixou a situação ainda mais irônica. Funcionários do restaurante tentaram intervir. Uma das funcionárias chegou a segurar o robô pela parte de trás enquanto tentava encontrar algum tipo de controle no celular. Mas não foi o suficiente. Foram necessários 3 funcionários para conseguir conter a máquina. E mesmo assim, eles precisaram se abaixar constantemente para evitar serem atingidos pelos movimentos do robô. O incidente aconteceu durante um evento promocional ligado ao filme Zootopia 2. E apesar de toda a cena parecer meio que cômica, ela levantou uma questão importante. Por que será que não havia nenhum botão físico de desligamento de emergência nessa máquina? Muitos internautas apontam esse detalhe como um problema sério. Afinal, depender de um aplicativo para parar uma máquina em uma situação dessas aí pode não ser a melhor solução. E enquanto alguns tratam o episódio como algo engraçado, outros fizeram comparações mais preocupantes. Um usuário comentou que esse tipo de situação lembra o início de histórias como o Exterminador do Futuro.
Claro, não com explosões, mas com pequenos eventos fora de controle. E isso nos leva a uma reflexão bem interessante. À medida que os robôs começam a ocupar espaços públicos, a interagir com nós seres humanos e a executar tarefas no mundo real, pequenas falhas deixam de ser apenas erros técnicos. Elas passam agora a se tornar eventos visíveis, imprevisíveis e às vezes até perigosos. Mas nem tudo no avanço da robótica envolve falhas ou momentos críticos, tá bom? Em muitos casos, o nível de precisão dessas máquinas começa realmente a impressionar a gente. Conforme eu já mencionei, nem tudo é falha no mundo dos robôs. Enquanto alguns vídeos mostram as máquinas perdendo o controle, outros revelam algo completamente diferente. Um nível de precisão que começa realmente a nos impressionar. Pesquisadores demonstraram recentemente um robô humanoide capaz de jogar tênis em tempo real com um ser humano. E não estamos falando de movimentos simples, tá ok? O robô consegue reagir às bolas em velocidade, consegue se posicionar na quadra e consegue devolver os golpes com certa consistência. A demonstração foi realizada utilizando um sistema chamado Latente, que é desenvolvido em colaboração entre Galbot Robotics e pesquisadores das universidades de Tsinghua e Pequim. O sistema foi implementado no robô humanoide Unitree G1, o mesmo que assustou aquela senhora ali na matéria anterior. E os resultados chamaram bastante atenção. Em teste de simulação, o robô alcançou até 96% de precisão em golpes de direita. Mas o mais impressionante não é apenas o número, é sim o desafio por trás disso. O tênis é um dos esportes mais difíceis para um robô. As bolas podem atingir velocidades de até 30 metros por segundo. O tempo de contato entre a raquete e a bola dura apenas alguns milissegundos. E o jogador precisa se mover constantemente por grandes áreas. Pensando nisso, os pesquisadores adotaram uma abordagem diferente. Em vez de tentar capturar partidas completas, eles dividiram o aprendizado em pequenos fragmentos de movimento, golpes de direita, golpes de esquerda, mudanças de direção, e esses dados foram coletados em um espaço reduzido e depois combinados para formar sequências muito mais complexas. É como se o robô estivesse aprendendo peças individuais antes de montar o quebra-cabeças completo. Além disso, o treinamento foi realizado em ambiente de simulação, onde variáveis como peso, atrito e aerodinâmica eram constantemente alteradas. Isso ajudou o sistema a se adaptar muito melhor às condições do mundo real. E o resultado final foi um robô capaz de manter a troca de raquetadas com um ser humano de forma contínua e dinâmica. Eu sei que não foi como um jogador profissional e tal, mas cá entre nós. Foi bem impressionante, não foi não? Os pesquisadores afirmam que essa abordagem pode ser aplicada a outros esportes, futebol, badminton e muitos outros. E até mesmo tarefas fora do esporte, onde capturar os dados completos de movimentos humanos é bem difícil. E por trás dessa precisão, existe algo ainda mais avançado sendo desenvolvido. São sistemas que não apenas executam os movimentos, mas que também começam a reagir ao próprio cérebro humano. Não ao meu, espero que é o seu aí, hein? Se não deixar o like, ele vai reagir ao seu cérebro. Pesquisadores da Universidade Estadual de Oklahoma, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo um sistema que permite aos robôs ler os sinais do cérebro humano em tempo real. E não, eu não estou falando de pensamentos conscientes, ao menos por enquanto. Mas não se tranquilize ainda, é de algo ainda mais rápido, um tipo de sinal chamado de ERRP, um padrão elétrico que o seu e o meu cérebro geram no exato momento em que nós percebemos um erro. Isso acontece mesmo antes de movermos a mão ou tomarmos qualquer ação. Ou seja, o nosso cérebro detecta o problema primeiro. E agora, os robôs também podem detectar isso. O sistema funciona através de uma interface cérebro-computador. O operador utiliza um capacete com sensores de eletroencefalograma que captura esses sinais cerebrais em tempo real. Assim que um erro é identificado, o robô pode reagir imediatamente. Ele diminui a velocidade, para ou até mesmo devolve o controle ao ser humano. Tudo isso em questão de milissegundos, ok? Segundo os pesquisadores, isso resolve uma das maiores limitações dos sistemas atuais. Hoje em dia, um robô só percebe que algo está errado quando já é tarde demais. Ou seja, quando ele bate em um objeto ou executa uma ação incorreta. Mas com essa nova abordagem, o erro pode ser antecipado antes de acontecer. E isso faz toda a diferença em um ambiente de alto risco, como por exemplo operações em instalações nucleares, exploração em águas profundas ou qualquer cenário onde uma falha pode ter consequências bem graves. Outro desafio importante foi tornar o sistema adaptável, afinal, cada cérebro humano é único, é diferente um do outro. Para resolver isso, os pesquisadores criaram um modelo que aprende os padrões gerais e depois ele ajusta automaticamente para cada usuário. Isso acontece sem necessidade de longos processos de calibração, mas talvez a aplicação mais interessante esteja fora da indústria, na área da saúde. Imagine uma prótese que percebe que você está executando um movimento errado e se ajusta automaticamente, ou um exoesqueleto que responde ao seu instinto antes mesmo que você consiga reagir.
No fundo, essa tecnologia aponta para algo muito maior, uma interação cada vez mais direta entre seres humanos e máquinas, onde não são apenas comandos que controlam os robôs, mas os sinais do próprio cérebro. E quando essa integração entre humano e máquina sai do laboratório, ela pode ser aplicada exatamente onde o risco é maior. Dá uma focada nessa matéria aqui. A Hyundai apresentou recentemente um robô não tripulado que combate incêndios e foi projetado para entrar exatamente onde os seres humanos não conseguem. A máquina foi desenvolvida em parceria entre Kia, Hyundai Rotem e Hyundai Mobis e já foi entregue à Agência Nacional de Bombeiros. O objetivo dos caras é simples: reduzir o risco para quem salva as vidas. E esse robô é capaz de identificar a origem do incêndio, de avaliar a situação e de se aproximar diretamente das chamas para combatê-las. Tudo isso sem colocar um bombeiro humano em perigo. Mas o que realmente impressiona são as suas capacidades. O sistema foi construído sobre uma plataforma originalmente militar, chamada de HR Sherpa, e ele foi adaptado para operar em ambientes extremos. O robô consegue suportar temperaturas de até 800 graus, graças a um sistema de resfriamento por aspersão de água e uma estrutura especial de isolamento térmico. Além disso, ele conta com câmeras equipadas com inteligência artificial e sensores térmicos avançados. Isso permite que o operador humano enxergue através da fumaça, identifique os focos de calor e navegue mesmo em condições praticamente invisíveis para nós seres humanos. O robô também carrega uma mangueira de alta pressão com elementos fotoluminescentes que brilham no escuro, e isso facilita bastante a identificação de rotas de entrada e saída nos ambientes perigosos. E sua mobilidade também chama a atenção. Com 6 rodas independentes, cada um com seu próprio motor, ele consegue realizar movimentos precisos e até girar em 360 graus em espaços apertados, além também de ultrapassar obstáculos e se deslocar rapidamente pelo cenário. Mas talvez o ponto mais interessante seja um outro. Esse robô não serve apenas para apagar incêndios, ele também pode coletar dados, pode analisar os ambientes e aprender com cada operação. Segundo os desenvolvedores, ele representa um passo importante no conceito de inteligência artificial física. Ou seja, a IA estará atuando diretamente no mundo real em situações críticas. E o plano futuro vai ainda mais longe, tá bom? Criar sistemas totalmente autônomos, capazes de avaliar os incêndios, definir estratégias e agir sem intervenção nenhuma humana. No fundo, essa e outras tecnologias levantam uma reflexão importante. Até pouco tempo atrás, máquinas eram usadas apenas para facilitar as tarefas. Agora, elas começam a assumir os riscos no lugar de nós, seres humanos. E talvez esse seja um dos caminhos mais claros da evolução tecnológica. Não apenas tornar a nossa vida mais fácil, mas torná-la mais segura. Se gostou desse episódio, já sabe, né? Deixe o seu like, confere a sua inscrição. Obrigado por me acompanhar até aqui. Clica em uma das 2 sugestões que estão na tua tela que nós nos vemos no próximo. Valeu? Tchau, tchau. Até daqui a pouco.